Você já parou para imaginar como seria se o tempo não tivesse limites? Se o passado, o presente e o futuro se misturassem em um ciclo contínuo, onde as fronteiras entre o que já aconteceu e o que ainda vai acontecer não fossem claras? Pois é, a viagem no tempo é um conceito que fascina a humanidade há séculos. Mas será que ela é realmente possível? Ou será que estamos apenas lidando com uma das maiores ilusões da física e da filosofia? A teoria da viagem no tempo se enraiza em diversos aspectos, desde a física teórica até o nosso próprio entendimento sobre a realidade e o tempo. Mas para que possamos compreender se a viagem no tempo é de fato real, precisamos primeiro entender o que é o tempo em si. No nível mais fundamental, o tempo não é algo que podemos ver ou tocar, mas sim uma dimensão na qual todos os eventos acontecem. De certa forma, o tempo se comporta como um rio que flui de forma constante para frente. Mas ao mesmo tempo existem algumas peculiaridades que desafiam essa visão simples. Na física clássica, o tempo sempre foi considerado uma linha reta e inalterável. Mas a teoria da relatividade de Albert Einstein, proposta no início do século XX, nos mostrou algo surpreendente. O tempo não é absoluto. Ele pode ser manipulado por fatores como a velocidade e a gravidade. Quanto mais rápido você viaja, ou mais perto de um objeto massivo você está, mais o tempo se dilata. Isso não é apenas teoria menos, é uma realidade comprovada por experimentos. Por exemplo, se você estivesse em um relógio a bordo de uma nave espacial, viajando a uma velocidade próxima da luz, você envelheceria mais devagar do que as pessoas na Terra. Isso é conhecido como dilatação temporal. E de certa forma, é uma forma de viajar no tempo, embora de uma maneira diferente do que imaginamos nos filmes. Mas é importante perceber que enquanto isso parece sugerir que podemos viajar no tempo, a verdadeira viagem no tempo, no sentido de mover-se para o passado ou para o futuro, exige condições muito mais extremas e ainda não totalmente compreendidas. O maior obstáculo para a viagem no tempo ao passado é o famoso paradoxo do avô. Este paradoxo sugere que, se você voltasse no tempo e impedisse seus avós de se encontrarem, você nunca teria nascido, o que geraria uma contradição lógica. Se você nunca nasceu, como poderia voltar no tempo e impedir o encontro dos seus avós? Esse tipo de paradoxo cria um grande dilema para a física teórica. Este é um dos muitos paradoxos que tornam a viagem no tempo uma questão tão difícil de resolver. Outro exemplo é o paradoxo de Bootstrap, que ocorre quando você viaja para o passado e deixa um objeto ou informação que acaba sendo crucial para a sua própria criação, ou para o curso dos eventos. Como algo pode surgir de uma linha de causalidade sem uma origem? Esses paradoxos desafiam nossa compreensão do tempo e da causalidade, e são uma razão pela qual a viagem no tempo ao passado parece tão improvável. Agora, a viagem no tempo para o futuro é um conceito mais plausível. Como mencionei, a dilatação temporal já foi confirmada em diversos experimentos científicos. O que acontece é que, à medida que nos aproximamos da velocidade da luz, ou nos aproximamos de um campo gravitacional extremamente forte, o tempo se desacelera para quem está nesse campo. O que isso significa, em termos práticos, é que você poderia viajar para o futuro ao viajar para uma região onde o tempo passa mais devagar. Isso não implica em uma viagem instantânea, mas sim em uma forma de desacelerar o tempo relativo. Se você passasse, por exemplo, alguns anos viajando a uma velocidade próxima à da luz, você retornaria à Terra e descobriria que enquanto você envelheceu apenas um pouco, o resto da humanidade teria envelhecido centenas ou até milhares de anos. Contudo, ainda estamos longe de ter a tecnologia necessária para realizar tais viagens de forma prática. E isso só nos leva a mais perguntas do que respostas sobre o que realmente significa viajar para o futuro. Outra possibilidade intrigante é a ideia dos buracos de minhoca. De acordo com a teoria da relatividade geral, buracos de minhoca são atalhos no espaço-tempo, ligando pontos distantes do universo. Esses atalhos poderiam, teoricamente, permitir que uma pessoa viajasse de um ponto a outro de forma quase instantânea. E se um buraco de minhoca for estável e acessível, poderia ser usado como uma ponte para viajar, não só no espaço,
mas também no tempo. Aliás, se você está curtindo essa jornada pelo tempo e quer continuar explorando ideias incríveis como essa, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E claro, comenta aqui embaixo. Se você pudesse viajar no tempo, iria para o passado ou para o futuro? Quero muito saber a sua resposta. No entanto, ainda não sabemos como criar ou estabilizar um buraco de minhoca. Para que ele fosse útil, precisaríamos de uma forma de manter sua estrutura intacta para que fosse possível atravessá-lo. Para piorar, a física atual sugere que seria necessário algo chamado energia negativa para estabilizar um buraco de minhoca, mas isso ainda é pura teoria. Mesmo que conseguíssemos criar um buraco de minhoca, os paradoxos de viajar no tempo ainda se aplicariam, complicando a questão da viagem temporal. Por outro lado, alguns cientistas e filósofos sugerem que o tempo não é algo objetivo ou universal, mas uma construção subjetiva, criada pela mente humana. Se isso for verdade, então o que entendemos por viagem no tempo pode ser uma ilusão. Em vez de viajar para o passado ou o futuro, de forma literal, talvez a verdadeira viagem no tempo aconteça dentro da nossa própria percepção do tempo. A teoria do bloco de tempo, por exemplo, sugere que o tempo não é um fluxo contínuo e ininterrupto, mas uma estrutura fixa, onde todos os momentos já existem. Se essa teoria estiver correta, a viagem no tempo não seria uma questão de mover-se ao longo de uma linha temporal, mas de mudar nossa percepção do que já existe. Nesse caso, podemos estar viajando no tempo a todo momento, sem realmente alterá-lo. O que significaria isso para nossa compreensão do passado, presente e futuro? A filosofia também desempenha um papel essencial na nossa discussão sobre viagem no tempo. Se considerarmos que o tempo é uma construção subjetiva e não uma dimensão objetiva, o conceito de viajar no tempo se torna ainda mais complexo. Ao longo da história, filósofos como Agostinho de Hipona e Immanuel Kant questionaram a natureza do tempo, sugerindo que ele não é uma entidade independente, mas sim uma maneira de organizarmos nossas experiências. Ao tentarmos pensar sobre viajar para o passado ou para o futuro, essas questões filosóficas se tornam ainda mais intrigantes. Se pudermos viajar para o futuro, isso significaria que podemos escrever nosso próprio destino? Ou, ao viajar para o passado, estaríamos apenas revisitando um caminho já traçado, sem a capacidade de alterá-lo? Esses paradoxos, mais do que simples dilemas lógicos, nos forçam a repensar a nossa própria identidade e o que realmente significa viver em um fluxo temporal. Embora a viagem no tempo como conceito físico ainda pareça distante, podemos olhar para ela de outra maneira. A viagem no tempo não precisa ser algo literal. Ela pode ser uma metáfora poderosa para refletirmos sobre nossas próprias vidas, escolhas e destinos. Se você pudesse viajar para o futuro, o que diria a si mesmo sobre suas escolhas de vida? Se pudesse voltar ao passado, o que faria de diferente? Em muitos sentidos, todos nós somos viajantes no tempo, constantemente caminhando entre o que fomos, o que somos e o que ainda podemos ser. O desejo de voltar no tempo, ou de olhar para o futuro, é uma expressão de nossa própria busca por sentido e compreensão. E, mesmo que a verdadeira viagem no tempo ainda não seja uma realidade, podemos usar a ideia como um instrumento poderoso de introspecção e crescimento pessoal. Obrigado por ter embarcado nessa jornada comigo. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também se fascina com os mistérios do tempo. E me conta aqui nos comentários, se você tivesse uma máquina do tempo por um único dia, para onde iria? Nos vemos no próximo vídeo, menos até lá. Continue explorando, questionando e viajando, nem que seja apenas com a mente.